Muitas vezes nós queremos ser um ser espiritual, mas andamos e vivendo pela nossa razão. Então nós precisamos primeiramente praticar o amor. O amor é Cristo dentro de nós. O fruto do Espírito Santo é o amor. Viver uma alegria. Porque na alma você nunca não tem condições de você permanecer alegre para sempre. Na alma não, mas no Espírito sim. Então Espírito. Gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor. Eu coloquei como título uma vida extraordinária. Como que nós podemos viver uma vida extraordinária em Cristo Jesus? Há um texto da palavra do Senhor lá em 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 8. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 8. A palavra do Senhor diz assim: visto como o seu divino poder nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que vos chamou para a glória e virtude, pelos quais nos são dadas preciosa e muito grande promessa, para que por ela vos tornei participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que existe no mundo por causa das paixões. Vós também, empregando com toda a diligência, e acrescentai à vossa fé a virtude ao conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se estas coisas estiverem em vós e forem abundantes, não vos deixarão ocioso, nem frutífero no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essas palavras aqui são muito profundas, mas é importante nós assimilarmos, recebermos, praticarmos a palavra do Senhor. Eu creio que um dia eu vou chegar diante do Senhor e eu vou chegar com a consciência muito livre, muito tranquilo, referente a ensinar a palavra, ministrar a palavra, de tudo aquilo que Deus tem revelado no meu espírito. Eu não guardo nada para mim. Eu sempre estou transmitindo, ensinando, levando os irmãos a desfrutar de tudo aquilo que a palavra do Senhor requer que nós vivemos. Mas tudo nós precisamos ouvir a palavra dele, receber essa palavra dele, declarar a palavra dele e viver na obediência. Se você ouve a palavra e não pratica, Tiago diz que você está enganando a si mesmo. Então nós temos aqui uma receita como nós podemos viver uma vida extraordinária, através do conhecimento, através da virtude, através da fé, através da sabedoria, através da revelação do Espírito Santo, através de ter uma vida de perseverança, uma vida de piedade, uma vida de fraternidade, uma vida de amor, uma vida de graça. Porque se esses adjetivos, essas qualidades, essas promessas, essas dádivas de Deus estiver dentro de nós, diz no versículo 8, porque se estas coisas estiverem em vós e forem abundantes, não vos deixarão ocioso, nem frutífero no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu e você temos este conhecimento e praticamos e vivemos, não tem como nós viver uma vida ociosa. Onde que você for, Deus vai mover, Deus vai manifestar, Deus operará coisas grandiosas, poderosas, tremendas e sobrenatural. Queridos, é um grande privilégio nós andarmos em Cristo, servir o nosso Deus e viver como de ver as coisas acontecendo através dos nossos próprios olhos naturais, participar dos milagres, dos sinais, das maravilhas. Às vezes eu penso assim, de
um dia subir aqui e ficar um mês, no mínimo um mês, 2 meses, só contando um pouquinho daquilo que Deus tem feito através da minha vida e através das nossas vidas. Isso é para todos nós. Entendemos que o nosso Deus, as coisas de Deus é tão simples. Ela é tão simples que nós temos dificuldade de viver e praticar. Porque as coisas de Deus é tão simples. Como Deus falou para Moisés: Moisés, toca no mar vermelho com esse bastão aí que você vai ver o que vai acontecer. Não é uma coisa tão simples, era tocar ali. A palavra do Senhor, muitas vezes nós lemos, refletimos, achamos muito difícil. Tudo que nós precisamos entender é que Jesus realizou uma obra completa. Então, a nossa vida, Deus quer usar a tua vida e se manifestar através da sua vida. Porque em nossas vidas, ou através das nossas vidas, Deus quer fazer coisas grandiosas, tremendas, salvando, libertando, curando, transformando as vidas das pessoas. É muito importante nós produzirmos os frutos do Espírito Santo. Porque eu tenho ensinado, tenho batido na mesma tecla. Muitas vezes nós somos usados por Deus através dos dons espirituais. Só que os dons espirituais são ferramenta que Deus nos dá para que o nome dele seja glorificado. Os dons são de Deus para nós. Agora os frutos é de nós para Deus. E o que Deus espera de nós, porque muitas vezes nós estamos buscando os dons, e não é errado buscar os dons, mas nós precisamos produzir frutos para o reino de Deus. Se eu perguntar para você quantas pessoas você trouxe o ano passado para a casa de Deus, pessoa que teve um encontro com Jesus e ela permanece servindo a Jesus através da sua vida. Quantas pessoas? Isso é fruto. E todos nós precisamos praticarmos, porque é muito importante nós termos essa consciência de produzir fruto para o reino de Deus. Em Gálatas 5:22 diz assim, Gálatas 5:22, mas os frutos do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Essas coisas não há lei. Eis que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Muitas vezes nós queremos ser um ser espiritual, mas andamos e vivendo pela nossa razão. Então nós precisamos primeiramente praticar o amor. O amor é Cristo dentro de nós. O fruto do Espírito Santo é o amor. Viver uma alegria. Porque na alma você nunca não tem condições de você permanecer alegre para sempre. Na alma não, mas no Espírito sim. Então quanto mais você andar e viver no Espírito, você vive essa alegria, essa longanimidade, essa paz. Como que está a tua vida? A tua vida é uma vida de paz? Teu casamento é um casamento de paz? No teu trabalho é um trabalho que tem a paz? Como que está a sua vida? Como está o seu dia a dia? Como que está uma vida de bondade, uma vida de fé, mansidão? Como que está o seu domínio próprio? A Bíblia diz que contra essas coisas não é lei. Se é os que são de Cristo, Jesus crucificar a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então nós devemos amar, confiar e compartilhar da sua glória, além das nossa salvação. Eu já falei para os irmãos, já vi muitas pessoas lutando para expulsar espírito maligno e não consegue. Por quê? Amado, tem situação que o amor de Deus exala através da tua vida
é que os espíritos, eles não resistem ao amor que Deus deposita dentro de nós. Só a tua presença neste lugar, isso vai fazer toda a diferença. Eu lembro uma vez que eu estava em casa, eu e a Nilzete, como diz a minha netinha, ô vô, tá de boa aí? Nós estava de boa ali naquele dia. De repente tocou um telefone, uma jovem ligou apavorada para mim. Pastor, venha nos ajudar, venha nos ajudar. E aí, o que aconteceu? Tem uma mulher aqui que passou mal. Aonde? Fica em tal lugar, aqui pro lado da Bonavila, né? Que é a subida ali na Bonavila, ali os irmãos que conhecem ali, moram por ali, sabe que só tem uma subida bem forte ali. E aí eu falei para a Nilzete, tem uma emergência aí para nós estávamos tão tranquilos aqui em casa. O que aconteceu? Um grupo de irmãos passaram a fazer um evangelismo. E aí eles chegaram na casa de uma mulher que trabalhava nas trevas. E aí foram orar por ela, entregar um folheto, panfletagem. Eles não sabiam que aquela mulher servia as trevas. E ali manifestou uma legião naquela mulher. E nós, falei, Nilzete, vamos lá. Eu digo, você é meu escudo, eu vou atrás, né? Todos os gigantes que tinham um escudo, né? Você é meu escudo, só que ele ia atrás de mim, né? Quando nós descíamos do carro, assim, numa daquelas ruas, parecia uma arena. O pessoal nos muros, e aquela mulher corria, subia aquela subida e descia, dava um carreirão atrás do povo, e ninguém tinha coragem de chegar nela. Aí eu desci, né? Digo, eu mato, morro, eu corro pro mato, vou pro morro, né? Então eu desci ali, eu, a Nilzete, ela meu escudo, mas estava atrás de mim. Aí eu tenho que dar de encontro, e aquela arena ali, gente de um lado para o outro. Queria que você, que gosta de fazer terreirado, enfrentar uma causa dessa aí. E aí nós chegamos, eu fui me aproximando, quando eu aproximava ela voltava, ela recuava, até que ela entrou no portão da casa dela, possessa, e eu cheguei. Aí ela entrou para dentro da casa, aí o demônio falou através da boca dela, o que você veio fazer aqui? Não chamei você aqui. Aí ela veio, era impressionante, eu nunca tinha visto, é um demônio, sabe, assistir esse filme do Bruce Lee, aquele antigo, era exatamente, uma senhora quase 70 anos, ela saltava, virava camboleta, passava, levava o pé lá em cima e virava, fazia uns negócios doidos. Aí quando eu cheguei, o diabo falou, vou te matar. Que matar nada. Aí levei para me dar um soco, né? Só tocou na minha mão, quando tocou na minha mão caiu. E aí eu peguei e expulsei aquele espírito maligno. Aí ela levantou e os netos dela chorando, filhos, tal. Levamos todos eles ali para Jesus. E dentro eu só entrei na cozinha da casa dela, tinha vários ídolos. E aí ela confessou Jesus ali e tal, e o povo lá todo tremendo. Aí a irmãzinha, o casal que estava fazendo a evangelização ali, vieram perto de mim e digo, olha, eu vou, ela está liberta agora, aceitou Jesus, mas eu não faço questão de ser membro da minha igreja, essa mulher pode levar para a sua igreja. Brinquei com eles. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos, foi o seguinte, eu peguei, aí na hora que eu ia saindo, ungia a porta daquela casa, e falei, Deus, manda teu anjo e toda a fonte de legalidade que tiver nessa casa, o Senhor destrói agora. E eu saí. Subimos no carro, o povo todo vieram para o meio da rua, olhando ali e tal. E a surpresa foi, eu peguei o carro e vim embora. Depois ligaram para mim, pastor, você nem entrou na sala onde que ela fazia todas as mandingas ali, os ídolos, os deuses ali. Quando você saiu dali, todos aqueles ídolos estavam caídos, quebrados, aqueles que eram de metal estavam retorcidos. Simplesmente o anjo do Senhor entrou ali e fez uma limpa naquele lugar. Amado, é o amor de Deus, a graça de Deus. Uma pessoa que era escrava de Satanás servia as trevas. Então, muito cuidado, vocês que saem fazer panfletagem,
orar pelas pessoas, abordar, chega nas casas. E nós temos que fazer isso mesmo. Já fiz muito isso em Telêmaco. Mas ame as pessoas. Ame as pessoas, seja testemunho, seja carta, viva o Evangelho, a palavra de Deus, que isso vai fazer toda a diferença, e o nome do Senhor estará sendo glorificado. É tão fácil você acusar, é tão fácil você falar que isso, aquilo, mas viva essa prática do Evangelho de Cristo, de vida ser liberta, vida ser transformada, produz os frutos do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos compartilhar o amor, confiar, compartilhar da glória do Senhor. Além da nossa salvação, Deus quer que os seus filhos desfrutem também das promessas que Ele tem para fazer através das nossas vidas. Porque eu e você somos membros do corpo de Cristo. Então nós precisamos estar sempre influenciando o reino de Deus. Para influenciar o reino de Deus, nós precisamos saber quem nós somos. E eu tenho batido nessa tecla, você precisa entender que você é filho de Deus. E como filho de Deus, nós temos a graça de Deus de transitar neste mundo natural e no espiritual também. Nós temos essa graça, porque nós somos ser espiritual. Nós temos direito legal aqui na terra. Por que Jesus tem direito legal aqui neste mundo? Porque Ele nasceu aqui. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, como eu e você nascemos nesse mundo. Então Ele tem direito legal. Por que Satanás não tem direito legal neste mundo? Por mais que Adão entregou a ele, mas ele não tem direito legal. Ele precisa usar as pessoas, a boca das pessoas, a vida das pessoas, aqueles que abrem a brecha para que ele possa agir, ele usa. Porque ele não tem direito legal, porque ele porque ele é espírito, ele não teve como nascer, encarnar aqui neste mundo. Então ele não tem direito legal. Quem tem direito legal somos nós, como filho de Deus. Nós temos direito legal, nós somos ser espiritual. E nós precisamos usar esta autoridade que o Senhor deu para cada um de nós. E aí você pode transitar no natural e no espiritual. E não só viver uma vida de guerra, mas desfrutar daquilo que Deus quer. Porque se nós tivermos este conhecimento, viver praticando, como Pedro escreve aqui no versículo 8, porque se essas coisas estiverem em vós e forem abundantes, não vos deixarão ocioso nem frutífero no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia que nós tirar das nossas mentes que nós não somos, que nós não somos nós que produz resultado. A hora que você tirar da tua mente que não é você que produz resultado, mas é o Espírito de Deus que habita em você. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos o cara, mas não. Nós temos que ter consciência que nós somos instrumento. Foi delegado sobre as nossas vidas o Espírito Santo, o nosso Espírito. É Ele o poder, a força, a graça, a virtude. É o Espírito Santo que se manifesta através das nossas vidas. Então não é eu e você quem produz resultado, é Cristo Jesus tendo a liberdade, e é através da palavra de Deus que produz resultado nas nossas vidas. Quando eu e você temos essa consciência, então nosso papel é espalhar a palavra de Deus, testemunhar das coisas grandiosas do Senhor. Então, porque automaticamente o Senhor vai se manifestando. Então, às vezes, eu lembro no começo, quando eu ia orar pelas pessoas, muitos anos atrás, eu não nasci dentro do ministério que falava da pessoa do Espírito Santo, era muito reservado, e eu tinha aquela sede, a vontade, aquele desejo de me relacionar com a pessoa do Espírito Santo, de falar em língua, uma série de coisas. Mas nós não éramos ensinados. Muito pelo contrário, nós aprendimos que o Espírito Santo só se manifestou falar em língua, os milagres na época dos apóstolos, não agora.
Então nós precisamos sair desse mundo, porque nós somos espírito, alma e corpo. Quando Pedro diz aqui no versículo 3, e visto como seu divino poder, que nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade através do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória. Então Deus, tudo que você poderia, eu e você imaginar, Deus já liberou para nós. Ele já liberou. Agora, através do conhecimento, de praticar, de viver esta palavra, é que nós vamos desfrutar. Então nós temos ensinado que a nossa fé, por si própria, ela é estéril. Muitas vezes, não, você tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé. Mas a fé, por si própria, ela tem que ser fecundada com a palavra de Deus. Aí ela funciona. Então nós precisamos pegar e fecundar com a palavra de Deus. Quando um dia que nós ouvimos a palavra do Senhor, o dia que nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Então essa fé envolve o poder de Deus que se manifesta na minha vida. Então a vida cristã começa com a fé salvadora. Eu aceitei, eu criei que Jesus morreu, ressuscitou. Eu criei nisso aqui. Mas só que daí eu não creio que um paralítico pode andar, um cego pode ver, um milagre, uma porta se abre. É o mesmo Espírito que nos convenceu do pecado. E você crê para a salvação, mas não crê. Ou até mesmo você diz, não, mas eu tenho fé, pastor. Pastor, eu tenho fé que eu vou comprar uma casa para mim. Eu tenho fé, pastor, que eu vou comprar um carro. Eu tenho fé, pastor, que eu vou comprar um sítio. Eu tenho fé que eu vou passar no vestibular, eu vou me formar naquilo que eu quero. Eu tenho fé. E muitos se frustram, por quê? Muitas vezes aquilo que você fala que é fé é um desejo, é uma vontade, é um querer. Isso não é fé. Porque a fé, tudo que se envolve a fé, nós precisamos primeiro ter a fé em Cristo Jesus. Muitas vezes nós focamos a fé naquilo que nós queremos. Eu tenho fé que isso aqui vai ser meu. Não é errado você querer, mas esse vai ser meu é em Cristo Jesus. Então toda a nossa fé tem que ser baseado na pessoa de Cristo, não em coisas, não em objeto. E aí que as pessoas se frustram. Mas eu tenho fé, eu creio. Desejo, vontade, não é fé. A fé é crer em Jesus. Então nós temos que ter fé em Cristo Jesus. Quando você entende, parece tão simples, né? Mas muitas vezes não consegue, mas não jogue fora. Eu sempre digo, guarda aí na tua mente, deixe descer para o teu espírito. Não jogue, não repila isso. Deixe o Espírito Santo convencer o teu coração. Então Deus quer que nós experimentemos o poder dele, a plenitude dele, a grandeza dele, desfrutar da abundância daquilo que Deus deu para nós, em todas as áreas. Por quê? Ele quer que nós produza a vida e a piedade. Tudo isso referente à vida e à piedade, Jesus já conquistou. Agora eu e você precisamos aprender e viver e praticar essa palavra. O pecador não salvo, ele está morto. Então, através da palavra do Senhor, que nós, através da virtude do poder do Espírito Santo, é que alcança. Nosso desejo o que Deus quer de nós, que nós semeemos a palavra dele. E a hora que essa palavra se semear na unção do Espírito Santo, não importa o tempo, ela vai germinar. Olha o que diz em Efésios 2:1. Efésios 2:1. E ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos de pecado. Esse era nós antes de conhecer Jesus. Os quais outrora andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Todo homem sem Cristo Jesus, ele anda dominado
no influência dos espíritos malignos. Aqui o texto diz das potestades que opera nos ares. Segundo o curso desse mundo, toda pessoa que não conhece Jesus, ela anda debaixo dessa influência. No versículo 3, entre os quais todos nós também andamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Todos nós, sem Jesus, vivia esta prática. Pastor, mas tem pessoas que conhecem tanta palavra, conhecem, mas não pratica. Aquele que eu sempre falo, sabe o crente sapomba? O sapomba é o seguinte, uma hora ele é santo, santidade, fala em língua e tal, de repente está ali no lodo, porque o sapo simboliza sujeira, um negócio nojento. Então uma hora ele é sapo, outra hora é pomba. É o crente sapomba. Nós precisamos, amado, nós estamos vivendo os últimos segundos do tempo de Deus na face da terra. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Tudo que você tem, se você ficar aqui, o anticristo vai ficar com ele. E se nós subirmos, o anticristo também vai ficar com tudo aquilo que nós conquistamos aqui. Mas o importante é que nós estamos aqui cumprindo uma missão. Estamos aqui cumprindo o chamado que Deus nos escolheu para servir o reino dele. Então nós sabemos que somente em Cristo Jesus, que nós morremos com ele, ele nos ressuscitou, é que nós temos a vida eterna para sempre. Só que nós já estamos vivendo a eternidade aqui. Por quê? Porque no momento que você aceitou Jesus, eu e você já estamos debaixo de uma missão. Então nós já estamos vivendo essa eternidade aqui, cumprindo a missão. A qualquer hora o Senhor vem nos buscar ou Ele nos leva. Nós já somos. Por quê? A Bíblia diz que a morte não tem mais poder sobre nós. As trevas não têm poder sobre nós. Olha o que diz aqui em João 5:24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e o crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, nós estamos vivendo a eternidade em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para cumprir um propósito da parte de Deus, uma missão. Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus. Nós vemos ao quanto Satanás tem se levantado contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. Ele quer nos acuar, ele quer nos intimidar, ele quer que nós abaixemos a guarda. Mas nós temos uma palavra de vida, uma palavra de amor, uma palavra de fé, uma palavra profética, uma palavra de conquista, de vitória. Eu sei que tem muitas pessoas que estão cansadas, desanimadas, frustradas, decepcionados. Eu sei que tem muitas pessoas porque estão sendo bombardeadas, estão dando ouvido às trevas. Nós precisamos estar olhando para Jesus, o autor e consumador de toda a nossa fé. Quando nós nascemos, participamos agora, somos da família de Deus. Então agora nós vivemos em Cristo Jesus. E não precisamos tentar acrescentar nada, porque tudo já está, tudo pronto, Ele já nos deu. Porque nele nós somos perfeitos. Em Cristo Jesus você é perfeito. Olha o que diz aqui em Colossenses 2:8. E tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por causa de filosofia e vã sutileza, segundo as tradições dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina, e tendo a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então nós sabemos que muitas filosofias, muitos ensinamentos, tudo o segmento deste mundo, o diabo tenta oferecer para nós, e nós vamos cada vez mais, eu fico muitas vezes preocupado pelas nossas crianças. O quanto o inimigo tem usado os meios para
prender os nossos pequeninos. Graças a Deus que nós temos um povo aqui, os nossos filhos, mas e os demais? Aqueles que não conhecem Jesus, aquelas famílias que não praticam, não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem conhecimento, deixa os filhos ali a ermo, sem um ensinamento, sem uma direção, não tem limite. Como que vão crescer esses jovens, esses adolescentes, se não tem esse princípio? Isso cabe nós, como igreja do Senhor, estarmos orando, declarando, liberando palavra. Tudo que eu e você precisamos ser profeta aqui neste mundo, porque Deus vai se manifestar através daquilo que nós declaramos, através daquilo que nós liberamos, através daquilo que nós trazemos à existência. Porque eu e você somos reis e sacerdotes. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo aqui neste mundo. Então nós sabemos que existem muitos falsos ensinamentos, doutrinas malignas para escravizar as pessoas. E por isso nós precisamos estarmos atentos à palavra de Deus. Assim como nossos filhos olham para nós como referência, então nós precisamos ser a carta de Cristo dentro do nosso lar, aonde quer que nós estejamos. Então, para que Deus quer, nós nascemos de novo, somos nova criatura. E quando você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você não é uma pessoa normal. Você agora é uma pessoa espiritual. Só que nós precisamos crescer, desenvolver a nossa fé. Então nós precisamos, porque é uma guerra dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo, nós aceitamos Jesus, se tornamos espiritual, mas a nossa carne, muitas vezes, ela quer continuar dominando, agindo. E primeiramente é uma guerra dentro de nós. Paulo escreve em Gálatas que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Uma guerra dentro do homem. Por isso nós precisamos mortificar a carne e viver uma vida plena em Cristo Jesus. Porque a hora que eu e você recebemos Jesus, nós temos uma genética definida, determinada de Deus, para que eu e você possamos crescer, produzir os frutos do Espírito Santo, viver uma vida plena em Cristo Jesus, desfrutar, comer o melhor dessa terra, reinar aqui e levar vidas a conhecer a Cristo Jesus, saqueando o inferno e povoando o céu em nome do Senhor Jesus. Porque às vezes nós ficamos numa área de conforto, porque para nós está tudo bem. A maioria dos crentes já prepararam a mala, já estão preparados para subir. Mas muitas vezes não estamos preocupados com as pessoas que estão ainda presas pelo nosso adversário. E aí nós precisamos entender que essa é a nossa missão. Olha aqui que diz em Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque os que previamente conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O texto fala que o Senhor nos predestinou conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto que nos mostra que nós somos imagem semelhante. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Eu tenho ensinado que a semelhança é o nosso externo. Agora a imagem é algo que vai acontecendo diariamente dentro de nós. Quanto mais a palavra vai entrando, o Espírito Santo ele vai nos moldando, vai nos formando a imagem. E a hora que você tem essa imagem de Cristo dentro de você, que você se vê igual a Cristo, que você é igual a Cristo, então as coisas, a maneira de você pensar, de falar, se torna diferente. E eu vou escandalizar vocês aqui nessa noite. Eu vou dizer para vocês que Jesus não é um exemplo. Jesus não é um modelo para nós. Estou escandalizando vocês. Jesus não é o nosso exemplo. Jesus não é um modelo para nós. O que Jesus é? Jesus é o nosso espelho. Ele é o nosso espelho. Ele igual a nós,
pois temos o mesmo Espírito que ressuscitou ele dentre os mortos, e o mesmo que está em mim está em você. E o mesmo. Então ele não é a nossa referência. Eu e você somos igual a ele. E por que as coisas não funcionam como funcionava no ministério de Jesus? É porque ainda eu não tenho essa consciência, essa imagem dentro de mim. Porque a hora que você tiver essa imagem dentro de você, isso faz toda a diferença no seu ministério, no seu dia a dia, no seu trabalho. Aonde que você chegar, você é um instrumento, está sendo um instrumento para mudar o ambiente, para que vidas sejam tocadas, para que vidas sejam transformadas. Olha que em Lucas 4,18 diz assim, olha as palavras de Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e restaurar as vistas dos cegos, para que pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então o mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo que está sobre você. Ele te ungiu para as mesmas coisas, para salvar, para libertar, para abrir os olhos. Esse é um culto aqui de curas e milagres. Deus quer fazer essas coisas de uma maneira extraordinária na sua vida e através da sua vida. Programar o ano aceitável. Os irmãos estão subindo aqui, só preguei um quarto daquilo que queria pregar hoje. Deu mais 3 partes aqui, mas nós vamos encerrar aqui. 1 João 3,1, primeira epístola de João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos concedeu o Pai, de sermos chamados filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Em 1 Pedro 5,10 diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará e fortalecerá, e a Ele seja o domínio para todos sempre. Amém. Esse texto aqui que diz que o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo o há de aperfeiçoar. Muitas vezes a tua rota está errada, o teu caminhar está fora da rota de Cristo, e aí nós sofremos. Aí Ele permite que algumas coisas aconteçam, para que você se volte novamente no desejo, no querer dEle, para que Ele possa cumprir o propósito, porque Deus nunca vai agir fora da palavra dEle. Então muitas vezes esse peso, essa dor, essa angústia, esse açoite que nós levamos, não é que Deus está dando, é que nós estamos saindo do foco daquilo que Deus quer para nós. Então Ele diz, depois que você sofreu um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, confirmará e fortalecerá, e a Ele o domínio para todo sempre. Queridos, não devemos esperar chegar no céu para que nós se tornamos igual a Cristo. Nós devemos revelar o caráter de Cristo nas nossas vidas hoje, o nosso Salvador, o nosso Senhor. 2 Pedro 1,4 diz assim: pelos quais nós são dadas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos tornei participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção. Deus quer que eu e você participamos da natureza divina, através do seu Espírito na nossa vida. O texto está dizendo o seguinte: grande, muito grandes promessas, cerca de 8.720 promessas que Deus tem para mim e para você. Você só desfruta quando você tem o conhecimento, você tem a revelação daquilo que Deus. Se eu e você não tivermos atentos na comunhão, porque o Espírito Santo vai trazendo as revelações para nós desfrutarmos. Ele quer cada vez mais que nós cresçamos, desenvolvemos, mas Ele quer também que nós tenhamos maturidade para administrar tudo aquilo que Ele tem liberado sobre as nossas vidas.
Porque muitas vezes Ele libera um pouco e você já fica naquela área de conforto e esquece que Ele tem mais e mais por você, para dar para você. É isso que Deus está falando conosco. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.